Estamos de volta com o Internacional. Os colorados tiveram um fim de semana sem jogo. Aí treinaram no sábado, aproveitaram o domingo para descansar e hoje de manhã, de volta aos trabalhos com chuva mesmo. Quem estava lá e acompanhou tudo é o Fernando Becker, que ainda está por lá e vai conversar com a gente. A chuva já passou, pelo menos. Boa tarde, Fernando. Ainda não? Não passou, Alice. Está chovendo. Está chovendo mais fraco agora, mas a chuva continua, viu? Boa tarde a todos. E aí, Fernando, conta pra gente, como é que foi o treino de hoje de manhã? Afinal, os jogadores tiveram um domingo de folga, né? Pois é, Alice, foi um treino como há muito não se via aqui no estádio Beira-Rio. O técnico Fernandão fez um coletivo, né? Com os jogadores, confirmando a equipe que vai enfrentar o Vasco da Gama, conversou bastante com os atletas, com os 11 titulares antes de começar esse trabalho coletivo e em seguida ele reuniu os 11 titulares para um trabalho com destaque para o D'Alessandro, que está aí correndo. Você viu o D'Alessandro? Ele que fez um gol durante esse coletivo, mas foi anulado. Antes havia sido feita uma falta no Índio. Mas enfim, o coletivo acabou empatado em 2-2, com uma boa movimentação da equipe titular. E o D'Alessandro aí, o grande destaque. O Leandro Damião está fora da partida devido a um desconforto muscular. Vai ser poupado contra o Vasco da Gama e com isso o ataque será formado por Dagoberto e Diego Forlan. O Ney está voltando à lateral direita, o Kleber e o D'Alessandro voltam à equipe, eles que estavam no banco de reserva, né, nas últimas partidas, e o Forlan está retornando porque estava a seleção uruguaia e na quarta-feira passada não participou da partida contra o Figueirense porque recém tinha voltado de viagem, Alice. Tá certo, Fernando. Quem é que falou hoje de manhã aí na entrevista coletiva? No sábado quem falou foi o Muriel, disse que o time ainda está focado nessa reta final de Brasileirão. Como é que foi a coletiva de hoje de manhã? Você acompanhou? Exatamente, acompanhei, sim, Alice. A questão de 5 minutos terminou essa entrevista coletiva com o atacante Diego Forlan. Olha, falou bastante o Diego Forlan e disse que ainda acredita numa classificação ao G4. Ele até lembrou de duas passagens dele no Campeonato Espanhol pelo Villarreal e o Atlético de Madrid, onde estava difícil a equipe dele, na ocasião, chegar entre os 4 primeiros e nas últimas rodadas os dois times conseguiram vitórias em sequência e acabaram atingindo aí um dos 4 primeiros colocados. Ele acredita ainda nessa situação e também o Diego Forlan aproveitou, né? Foi perguntado sobre a diferença da Europa, Itália, com o Inter, com a pressão, com o grande clube. Ele disse que não tem diferença nenhuma. As pressões existem em todos os lugares, as críticas existem em todos os lugares e ele está muito acostumado com isso. Chegou até a fazer um planejamento para 2013, né? Dizendo que no ano que vem ele espera melhorar, que vai estar mais acostumado, vai ter toda a pré-temporada junto com os demais grupos, mas ele quis muito salientar essa reta final do Brasileirão e acreditar na classificação entre os 4 primeiros colocados. Alice. Muito bem, obrigada, Fernando Becker. Maurício Saraiva vai voltar ao estúdio. E aí, Maurício, o Forlan diz que acredita nessa reta final aí do Inter. O microfone aceita tudo, né? O microfone aceita tudo, mas não é lógico. Se você pensar no que o Internacional está fazendo, no que o Internacional realizou recentemente, no que ainda tem por fazer, não há como acreditar logicamente que as coisas deem certo. Por isso que eu quero lhe fazer uma pergunta, Alice. Diga. Para você, é a primeira impressão que fica ou a última impressão que fica? Eu acho que a primeira é mais importante, assim, né? Os jogadores do Internacional querem que a última impressão seja a que fique. Para isso, eles precisam jogar essas últimas 7 rodadas de Campeonato Brasileiro, para Inter e Vasco faltam 7, mostrando que em 2013 eles podem ter um aproveitamento e um rendimento melhor do que tiveram em 2012. Porque as impressões anteriores não foram boas. Eles têm que terminar noutra levada, porque eles sabem que mesmo que o candidato da situação, Giovanni Luigi, ganhe a eleição, ou se for um da oposição que ganha a eleição, a política de futebol do Internacional vai mudar, vai haver uma revisão de peças dentro do elenco, vai ter gente saindo, vai ter gente sendo contratada e os jogadores que terminem bem o ano têm mais chances de estar legal para 2013. Se for impressão anterior, deu problema.